consideram invasão de prerrogativas, Alfredo. E aí a gente vê, então, vários temas se misturando, indicação para a vaga do STF, de alguma forma se vinculando a essa questão do impeachment, as emendas também girando aí em torno dessa polêmica. Como é que você observa aí alternativas, caminhos para que a gente tente retomar uma estabilidade entre os três poderes, porque é um poder, de fato, querendo aí controlar o outro de alguma forma, né? Controlar entre aspas, segurar o ímpeto de cada um. É o STF reclamando das emendas, é o STF reclamando do processo de impeachment, é o presidente Lula reclamando que o Congresso sequestrou o orçamento. É esse caldo aí turbulento para encerrar esse 2025 realmente com muitas questões para serem resolvidas, né? E 2026 é ano eleitoral, enfim, mais um elemento também complexo. O que você acha que pode ser feito? Quem poderia ser esse nome acima dessas questões político-eleitorais que poderia ajudar nesse processo? Quem sabe o presidente do Supremo, né, que está até muito calado, né, tem um perfil aí muito discreto, poderia, quem sabe, ajudar nessa questão. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, é um prazer estar com vocês de novo aqui do Povo News, né? E poder comentar um pouquinho essa polêmica, sabe? Eu acho, na verdade, que ela é uma falsa polêmica, né? Eu acho que nós estamos aí às vésperas da eleição de 2026, vai ser uma eleição muito decisiva, porque a par de eleição de presidente, de governadores, você tem aí, esse ano, 2/3 do Senado, né, que vão ser renovados, né? Então é muita coisa importante para o Brasil. E talvez, por causa dessa vizinhança aí da eleição, os ânimos estejam aí um pouco alterados. Mas eu acho que a gente pode entender essa questão assim de forma muito simples. Eu acho que a gente tem que recuperar um pouquinho da razão, né? Um pouquinho da racionalidade. Primeiro, o Supremo Tribunal Federal não age por vontade própria. O Supremo Tribunal Federal ele age tão só e simplesmente quando ele é provocado. E nesse caso específico, vamos falar, por exemplo, da questão da alteração da lei de impeachment, né? Nesse caso, ele foi provocado por duas ações, né? São duas ações constitucionais que visavam dizer o seguinte: olha, essa lei lá de 1950, que foi feita segundo os termos da Constituição de 1946, você vê como é uma coisa muito antiga mesmo, né? Ela não tem validade diante da Constituição de 1988. Então propuseram isso, quer dizer, a ação de descumprimento de um preceito fundamental, na verdade, é uma pergunta, né? Perguntaram ao Supremo Tribunal Federal se havia validade daqueles dispositivos lá da lei, aqueles artigos que referiam o impeachment dos ministros do Supremo. Então, isso é absolutamente tranquilo e válido, e o Supremo tem que dar uma resposta. Ele é obrigado a dar uma resposta, né? Toda vez que tem uma ação, existe a necessidade de dar uma resposta assim, bastante clara a respeito da constitucionalidade. Essa é a função do Supremo. O Supremo ele não vai cercear os poderes do Executivo nem do Legislativo. A única coisa que ele tem de fazer é dizer, olha, essa lei é constitucional ou não é constitucional. Essa é a função mais importante do Supremo. E o ministro Gilmar Mendes, ele deu uma decisão muito simples. Eu acho que até as pessoas leigas podem ler essa decisão e vão entender, a par de toda uma citação de muito erudita da história do direito norte-americano e assim por diante, mas, no fundo, a questão assim é muito fácil de entender. Para a presidente da República, o quórum exigido para o impeachment é de 2/3. E a lei fixava lá atrás, em 1950, um quórum de maioria simples para o ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso não tem a ver com aquilo que a Constituição brasileira diz, que fala sobre a independência e a harmonia dos poderes e a igualdade entre eles, né? Então você não pode ter um quórum para o presidente, para destituir o presidente, e um quórum diferente para destituir um ministro do Supremo. E maioria simples, veja só que coisa assim complicada. Significa que se você tiver a maioria absoluta dos senadores presentes e grande parte deles, a maioria deles se abstiver de votar,
Então você pode tirar um ministro supremo com apenas 11 votos, né? E o ministro Gilmar Mendes explica isso ali, quer dizer, olha, isso não tem cabimento, porque isso contraria, inclusive, a forma como é escolhido o ministro do Supremo, porque o ministro Supremo é indicado pelo presidente e é aprovado por uma maioria qualificada no Senado. Então, está totalmente fora da lógica da própria norma que existe ali, digamos, da Constituição Federal. Esse é o primeiro aspecto. O outro aspecto, que também tem a ver com essa igualdade entre o processo de impeachment do presidente ou da presidenta e o processo de impeachment dos ministros ou das ministras, é a questão de quem é que pode pedir para iniciar o processo. Veja só, é uma questão também muito simples. No caso do presidente da República, quem é que pode pedir para o Senado para iniciar o processo? É qualquer cidadão? Não. Na verdade, tem um filtro anterior, porque qualquer cidadão pode representar a Câmara dos Deputados, né, ao presidente da Câmara, e aí dentro da Câmara você vai ter um processo em que há ampla defesa, em que a Câmara vai dizer, olha, esse pedido de impeachment tem algum tipo de pertinência, então nós vamos apresentar ao Senado uma denúncia. Então você vê que tem um filtro, você não apresenta diretamente ao Senado. Nenhum cidadão, nenhuma cidadã apresenta diretamente ao Senado para o Senado iniciar um processo. Não é? Esse é um aspecto importante. Então existe o filtro do presidente da Câmara e da própria Câmara dos Deputados, não é? Num processo que tem ampla defesa, que tem contraditório, quer dizer, tem todas as garantias constitucionais. A lei de 1950 não previa isso para o ministro e os ministros e as ministras do Supremo Tribunal Federal. Ela dizia que simplesmente um cidadão, uma cidadã apresentavam uma denúncia para a mesa do Senado e se iniciava o processo. Então isso também não tem nada a ver com a garantia da democracia. O Supremo não é um tribunal simples, ele é o tribunal que guarda a Constituição. Então tem que haver uma certa seriedade quando você vai arguir o impeachment de um ministro do Supremo. Então o ministro Gilmar disse a gente, olha, se existe um filtro para o impeachment do presidente, então precisa haver um filtro também para o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. E qual foi o filtro que ele encontrou na ausência de uma norma, né, com essa norma muito ampla, muito vaga que estava lá nessa lei antiga? Ele disse assim, não, qualquer cidadão pode representar, quer dizer, apresentar uma petição, apresentar um pedido para o Procurador-Geral da República. Aí o Procurador-Geral da República vai analisar esse pedido e, se ele entender que está certo, ele apresenta a denúncia para o Senado. A mesma coisa faz a Câmara no caso de uma denúncia em relação ao presidente e à presidenta. Então você vê que, na verdade, todo mundo pode enxergar isso, não existe nada de extraordinário, não existe uma criação assim do nada. Existe sim um voto muito bem elaborado pelo ministro Gilmar Mendes, diga-se de passagem, né, em que ele explica isso, explica exatamente essa questão. Olha, não pode haver uma abertura total, qualquer cidadão, por qualquer motivo, vai lá até o Senado e apresenta uma denúncia. E, sobretudo, a gente tem que entender o contexto que a gente está vivendo, né? O contexto que a gente está vivendo é um contexto bastante problemático, porque a extrema-direita, muito embora seja minoritária aqui no Brasil, e ela tenha se enraizado no Congresso, mas também de forma minoritária, ela é uma minoria muito barulhenta, né? Que ameaça, que usa muito as redes sociais com as fake news, que faz muita campanha, enfim, é uma minoria muito ativa. E essa minoria, ela não esconde, né, de ninguém, declara isso abertamente, que ela está se preparando na eleição de 2026 para, de certa forma, tomar o Senado Federal, quer dizer, se tornar uma maioria e perseguir os ministros do Supremo. Não é? Elas não escondem isso, eles dizem isso abertamente. E perseguir com um espírito de vingança, porque eles não se conformam pelo fato de o Supremo ter levado à frente o processo, né, que levou à condenação de Jair Bolsonaro, de ministros civis e de generais, pela tentativa de golpe de Estado. Então,
veja, então há um inconformismo dessa extrema-direita que cria um ambiente de instabilidade, não é? E talvez esse ambiente de instabilidade também esteja afetando um pouquinho os ânimos de todas as pessoas que estão se manifestando, no sentido de ver aí um grande conflito entre os poderes, mas não há nenhum conflito. O Supremo fez tão só e simplesmente cumprir uma função constitucional que é guardar a Constituição. Isso é muito importante, né? Em outros países, em que existe também a figura da Corte Constitucional, como é o caso do Supremo Brasileiro, mas nos Estados Unidos, na Europa, em que a Europa até sofisticou bastante, fez evoluir muito essa ideia da Corte Constitucional, também não existe essa facilidade de se pedir o impeachment de um ministro da Corte Constitucional. Não. Há todo um processo, há todo um cuidado para que os ministros e as ministras possam exercer com bastante tranquilidade, com autonomia, com segurança, a sua função. Não é? Porque, veja, a extrema-direita tem atuado no mundo inteiro, lamentavelmente. E ela tem gerado, inclusive, muita preocupação de todos os juristas com relação a isso. Então, há vários artigos, alguns até o ministro Gilmar cita nesse voto, né? Mas existe digamos assim, um cuidado já de há muito tempo em preservar as instituições democráticas para evitar que uma onda autoritária, uma onda totalitária, uma onda que busca suprimir a democracia, impeça que as instituições trabalhem para defender a democracia, né? E com relação ao ministro Dino, né, aliás, eu sempre que falo do ministro Dino, sempre tenho que fazer muitos elogios a ele. Ele tem assim uma simpatia, uma gentileza e um preparo, além de uma firmeza que a gente tem que admirar muito, né, no trabalho dele lá no Supremo Tribunal Federal e na sua carreira, né, como um governador do Nordeste. Quer dizer, ele representa muito essa força do Nordeste no interior do judiciário e com muito brilho, né? Mas ele simplesmente aplicou uma regra que eu acho que é muito simples também para as pessoas entenderem. Se um deputado ele está afastado das suas funções, né, seja oficialmente, seja extraoficialmente, ele não pode continuar a atuar dentro do parlamento propondo leis ou propondo a utilização de verbas do orçamento. Né? Ele está afastado. Né? No caso desses dois deputados, o deputado Ramagem, que foi condenado já definitivamente pelo cometimento de dois crimes gravíssimos, né? E no caso do deputado Eduardo Bolsonaro, os dois estão fora do país de forma irregular. Né? Então, eles não podem, o regimento da Câmara, a própria Constituição brasileira não autoriza que alguém exerça sua função fora do Brasil. Você imagine se isso for permitido. Então, agora, com essa questão do trabalho online, então você vai permitir, por exemplo, que juízes, juízas, promotores, promotoras, deputados, deputadas, senadores passem a viver em um outro país e continuem a atuar representando o povo brasileiro nas suas funções. Não é possível isso. Então ele também suspendeu a possibilidade de eles manejarem o orçamento. E está certo, eu acho que é uma decisão bastante razoável. O Congresso, o Senado, a Câmara, não devem tomar isso como uma ofensa. Né? Na verdade, é uma tentativa simples e tão somente de aplicar a Constituição. Essa é a função do Supremo Tribunal Federal. Talvez também